Olá galera, sou Lucemi Santos, esse é o canal Viagem Mais. Há um tempinho já que eu não posto nenhum vídeo aqui, né? E agora eu me senti meio que na obrigação de conversar um pouco com vocês. Claro que nesse momento não dá para falar de turismo, que é o que a gente gosta de falar aqui, né? Eu não estou na Ilha de Margarita, estou em Manaus, estou aqui no Brasil. Ilha de Margarita, por sinal, segue também fechada, tanto para entradas como saídas, devido também à grande pandemia, né? Nós estamos passando esse momento, tá? Mas eu estou aqui para falar da nossa Manaus, do nosso Brasil, né? E, na verdade, me senti meio na obrigação de falar com vocês que sempre acompanham nossos vídeos e dividir um pouco com vocês o que a gente está passando aqui e essa quarentena, né? Nós já vamos aqui para uns 45 dias de quarentena, tá? E eu queria compartilhar um pouco com vocês de um pensamento. Eu saí hoje é dia 29 de abril, né? E de 2020, e eu precisei sair hoje e fiquei assustado com o que eu vi nas ruas de Manaus, com a quantidade de pessoas, quantidade de carros, como se não estivéssemos passando por nenhum sério problema de saúde, né? Se tudo estiver certo, se os grandes especialistas estiverem certos, isso é o pior que pode acontecer nesse momento, né? E é isso que eu quero compartilhar com vocês, porque eu compartilho desse pensamento, de que nós devemos realmente fazer o isolamento social, né? Eu queria compartilhar com vocês alguns dados que eu tenho aqui para a gente poder avaliar sobre isso. Mas eu queria iniciar isso contando que nós aqui em casa, que estão já esses 45 dias aqui, passamos já por esse momento do coronavírus. Eu não posso afirmar 100% que tivemos o coronavírus, porque não conseguimos fazer o exame. Vocês sabem a dificuldade de se fazer o exame, né? Mas por que nós acreditamos que passamos por isso? Porque a minha esposa, a Michele, ela teve contato com alguém que depois que passou por exame e foi diagnosticado como coronavírus. E os sintomas todos os mesmos, né? Aquela febre, dor no corpo, muita dor no corpo por sinal, a falta de apetite, a falta de olfato, né, de paladar e todos aqueles outros que você já sabe. Graças a Deus não tivemos nenhum problema sério com o pulmão, ou seja, com a parte respiratória, que é o que mais preocupa, né? E no momento que começou a crise com ela, nós fomos ao Hospital SPA aqui na Alvorada, e foi feito o exame de sangue, mas não, vai para casa. Inclusive o médico, não venha nem para o hospital, nesse momento não é bom estar em hospital e tal. E depois ela passou mal novamente no outro dia, que era um sábado, e nós fomos ao hospital, que é referência aqui, né, que é Alzira Dal, se não me engano, né, ali na Torquato, e lá fizeram, ainda não estava como hospital de referência, ia iniciar na segunda-feira, e foi feito um raio-x, que o pulmão estava razoavelmente bom, então não teria nenhum problema grave, e graças a Deus passou como se fosse uma gripe muito forte, né? Mas os sintomas todos do Covid. 2, 3 dias depois, mais ou menos, eu me acometi. Eu tive um problema sério, porque eu passei como uns 2 dias sentindo alguma coisa, sentindo esses sintomas, e depois melhorei bastante. Cheguei aí a sair, fui ao supermercado, com máscara, evidentemente, mas estava me sentindo super bem. Só que aí eu tive uma recaída. Essa recaída, sim, foi muito forte. Me senti muito mal, muita dor, muita febre, problema de paladar, problema de olfato, né? Mas também não tive problema respiratório, né? Depois o meu filho, de 11 anos, o Luiz, também teve esses sintomas. Nele mais fraco, nele foi mais como uma gripe mesmo, né? Mas na gente foi muito forte. Não podemos dizer que é uma gripezinha, não, porque a coisa é muito séria, né? E nós sabemos que de organismo para organismo varia muito. Então tem muita gente sentindo isso de maneira muito grave. E aí é que nós temos que nos preocupar. Tá? Por que eu estou contando tudo isso? Porque já passei por essa experiência também. Queria compartilhar isso com vocês. Então isso já tem mais de 30 dias, então já estamos totalmente, teoricamente, livres, né? Mas mesmo assim continuamos em casa, continuamos fazendo o isolamento. Tá? E eu queria compartilhar primeiro com vocês a informação do site da Prefeitura de Manaus. O site da Prefeitura de Manaus, ele informa, isso na data de hoje, publicado hoje, tá? A Prefeitura de Manaus informa que 122 sepultamentos
foram registrados nos cemitérios públicos da cidade, gerenciados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, CEMUSP, na terça-feira, 28/4. Nenhuma família optou pelo serviço gratuito de cremação, que é oferecido pelo município desde o último fim de semana. Aqui eu já paro para fazer um adendo, que está sendo oferecido serviço de cremação e gratuito, tá? Pela prefeitura. Então, se você não tinha essa informação e, por um acaso, venha necessitar, saiba que esse serviço está disponível aqui em Manaus. Do total de óbitos, 34 aconteceram em casa, tá? Ou seja, não chegaram nem ao hospital. 15 tem como causa Covid, atestado Covid, 15 casos. Estamos falando de um total de 122. Doenças provocadas pelo coronavírus, né, que é o Covid. Além disso, 57 morreram por insuficiência ou síndrome respiratória, tá? Ou parada cardiorrespiratória. E outras 50 por outros motivos ou causas desconhecidas. Dos 122 casos registrados, 44 foram atendidos por esse serviço de funerária, né, da prefeitura e tudo mais. Bom, o importante aqui que eu quero fazer um adendo muito grande. Primeiro, a questão da cremação que está sendo oferecido, tá? Segundo, esses números não batem. Veja bem, se nós temos 122 mortes, né, 122 enterros, 30, e apenas 15 por Covid, de que morreram os outros? Por que eu falo isso? Porque nós sabemos que a média de sepultamentos em Manaus, antes do Covid, era na faixa de 30 diários. Então, para 122 é uma diferença muito grande. Tá? Então, de onde veio essa diferença toda? Se só 15 são Covid, teoricamente. Né? Então, significa dizer que desses 57 de insuficiência ou síndrome respiratória ou parada cardiorrespiratória e os outros 50 com causas desconhecidas, provavelmente a maior parte desses também é Covid. Mas o que acontece? Não é registrado como Covid. Por quê? Porque não tem exames suficientes, os exames não estão sendo feitos. E aí é um risco muito grande. Significa que nós temos um número muito maior do que é apresentado. Né? Então, se nós estamos falando, no caso de Manaus, né, no dia de hoje já, 4.801 casos no total, significa dizer que provavelmente isso aí pode ser 10 vezes mais, sei lá, 5 vezes mais. Então, isso é um cuidado que temos que ter muito grande. O número é muito maior do que está aparecendo nas estatísticas. Por quê? Porque não há teste suficiente. Pessoas morrem e dá como causa desconhecida e é enterrado até que fique pronto esse teste. Entendeu? Então, o caso é muito mais grave do que podemos imaginar. E aí eu passo para os números de hoje. Isso aqui são os números do Ministério da Saúde, na data de hoje, 29/4, emitido às 14 horas. Tá? Então, nós temos um total de casos no Brasil de 78.162 confirmados. Né? Desses 78.162 confirmados, 6.276 casos nas últimas 24 horas. 6.276 nas últimas 24 horas. E óbitos confirmados, 5.466 óbitos confirmados em todo o Brasil. 444 novos casos nas últimas 24 horas. Tá? Isso aí quer dizer um incremento de 9%. Desse número total de 78.162 que eu falei, São Paulo lidera em primeiro lugar com 26.158, Rio de Janeiro em segundo com 8.869, Ceará em terceiro com 7.267, Pernambuco com 6.194 e em quinto temos o nosso Amazonas com 4.801. Desse total de 4.801, nós temos 464 óbitos só nas últimas 24 horas, gente. Só nas últimas 24 horas. Tá? Então, isso é um número muito grande, é um número alarmante, que não está dando conta de fazer esse tempo. Vocês têm acompanhado em algum noticiário
valas comuns, né, comunitárias ali com vários caixões, e já tem, inclusive, Manaus poderá ser obrigada a sepultar as vítimas em sacos plásticos, fora do caixão, em sacos plásticos, nas próximas semanas. Então, isso são dados gravíssimos e são dados reais. Tá? Eu peguei esses dados hoje para conversar com vocês, porque eu fiquei alarmado quando eu saí à rua e vi a quantidade de pessoas que estão tratando isso como uma gripezinha. Né? Então, muito cuidado, porque vocês têm os seus entes queridos, os seus pais, seus avós, suas tias, seus tios. Eu estou com uma tia agora que eu amo muito, com suspeita. Eu tenho primas que estão também, que estavam na linha de frente como enfermeira e estão contaminados, estão sendo tratados em casa. Então, o risco é muito grande. Tá? Então, eu quis fazer esse alerta para vocês, porque a situação é muito grave. Precisamos nos unir nesse momento. Tá? Se cogita, inclusive, lockdown. O que é o lockdown? Lockdown é um fechamento completo. Isso para Manaus. O governador está estudando um lockdown que seria fechamento completo, fechamento de supermercado, fechamento de restaurante, fechamento de... Restaurante já está quase tudo fechado, né? Mas drogarias, de postos de gasolina, de tudo, lockdown. Tá? Então não podemos deixar que chegue nesse momento. Para isso, precisamos nos prevenir, precisamos ficar em casa. Compartilhe esse vídeo, compartilhe com seus amigos essa informação, tá? Porque a gente está vendo aí nos noticiários. Hoje tivemos Siqueira Júnior admitindo que está com o coronavírus. Né? Ele que era um dos entusiastas de que não se deveria ficar em casa, se deveria ir para a rua. Né? E ele, inclusive, dizendo que está sentindo, está fazendo, fez uma apresentação direta da sua casa aqui em Manaus, tá? E falou de sua saúde. Graças a Deus parece que quem tem condições é muito melhor, né? Tem todo um aparato, mas quem não tem condições, a situação é muito crítica, muito precária. E atinge a todos, tá? Não tem distinção de cor, de religião, de nada, de status social, isso atinge a todos. Lógico que aqueles que têm mais condições recebem um tratamento melhor, mas isso atinge a todos. Então, muito cuidado. Eu passo em frente à Caixa Econômica, em frente a alguns lugares, a rua cheia de gente. Então, por favor, vamos se cuidar, vamos preservar. Não pense que se você também ficar só em casa, se preservando, isso vai lhe livrar de tudo, porque não vai. Se pegar em todo mundo, de alguma maneira você vai ser atingido. Tá? Então, por isso que eu, mesmo fazendo a minha parte, estando em casa com a minha família, estou querendo dividir esse com vocês, para que tenhamos realmente esse cuidado, essa preservação da raça humana, do ser humano, tá? Para poder a gente seguir adiante. Né? Sem dúvida nenhuma, o pós-coronavírus vai ser vamos passar por transformações muito grandes. Mas o momento agora, muito mais do que econômico, é de pensar na preservação da vida humana. Tá bom? Obrigado a vocês e em breve estaremos juntos novamente. Valeu!